Todos os 10 finais explicados em No, I Am Not Human e história completa solucionada. Ó, louco. Longo título, tá? Vamos ver os finais aqui. Imagine o sol. E se ele ficasse tão quente que ninguém conseguisse sair de casa durante o dia? Erupções solares intensas estão mudando todo o nosso ecossistema. E todos os nossos compromissos tiveram que ser adaptados para a noite. Serviços, tarefas, encontros, tudo precisa ser feito de noite. Mas por algum motivo, pessoas que se parecem muito com humanos começam a surgir debaixo da terra. Elas tentam entrar nas casas dos outros se passando por pessoas normais. Tá meio descalibrado o áudio, velho. Começou no talo, agora ficou baixo. Pera aí. Pedindo ajuda. Talvez alguns realmente sejam humanos, precisando de auxílio, ou às vezes sejam impostores. E às vezes o impostor é óbvio, e isso acontece toda noite. Nosso protagonista não tem nome. Ele é um sujeito meio depressivo e mal-humorado, mas tudo depende de você. É bom se colocar no lugar dele e pensar, o que eu faria? Isso faz muito mais sentido no final do jogo, cada escolha sua importa e calma, eu vou chegar lá. A FEMA tenta manter a ordem, mas nem sempre dá para confiar. No jogo, a FEMA é uma agência governamental responsável por gerenciar emergências e desastres. Isso seria na teoria, mas na prática, eles aparecem apenas para levar alguns visitantes. E o pior, eles sempre levam humanos. Especificamente, esse intruso aparece e verifica se você realmente está sozinho. Se estiver, ele entra e quebra seu pescoço. Conforme o jogo avança, as regras vão mudando. Mais de 50 visitantes podem aparecer. Tudo vai se moldando. Talvez você olhe pela janela e veja a casa do vizinho pegando fogo. Os agentes da FEMA mortos pelo intruso. E cada vez mais pessoas estranhas surgindo. Como uma mulher com o corpo do seu marido em decomposição pedindo ajuda. Esse cara que é extremamente suspeito e assim por diante. Não tem como detalhar tudo porque cada jogada é única. Você pode simplesmente não deixar ninguém entrar e acabar morrendo, ou permitir que alguns entrem e outros não. E aí a sua jornada vai mudando de acordo com as suas escolhas. O mundo ao seu redor continua vivo, tanto dentro da casa quanto fora. E claro, você pode se defender, matando quem achar suspeito. A cada dia surgem novas pistas na TV sobre possíveis intrusos. Por exemplo, eles dizem que todos os intrusos têm dentes bem brancos, unhas sempre sujas, olhos meio avermelhados, mas pode aparecer um visitante alegando ser dentista, ou que está muito cansado, por isso a cor dos olhos, ou outros podem dizer que vão lavar as mãos e elas estavam sujas por diversos motivos. Usam várias desculpas para não ser suspeito. A cada dia, mais sinais aparecem e mais visitantes vêm à noite pedindo ajuda ou às vezes tentando invadir a sua casa. Cabe a você decidir se alguém é humano ou não. No fim, tudo depende de você. Agora que eu já expliquei toda a premissa do jogo, vamos falar de todos os 10 finais disponíveis e detalhar o que realmente está acontecendo nesse mundo no final do vídeo. Se você não jogou, vale mencionar que em alguns finais você pode ficar meio perdido, tipo, quê? Isso não faz o menor sentido? Mas calma, eu vou tentar explicar até os finais mais esquisitos que eu acho que só estão ali por estar mesmo. Caso você queira pular para a explicação do que está acontecendo realmente no mundo e não se importa com os finais explicados, vou colocar os minutos aí na tela. Recado dado, agora bora falar de todos os 10 finais. Esse final é um dos... Pera. Todos os 10 finais. A criança da perdição, o anticristo, olha aí, ó. Esse final é um dos mais bizarros e sem lógica. Ao longo da sua jornada vai aparecer uma mulher meio sedutora que começa a dizer que teve um pai abusivo e que se você deixar ela entrar, ela seria um apoio para você. E assim por diante. Meio que o protagonista e ela criam um certo vínculo. E pelo que eu entendi, parece que os dois têm relações durante a noite. Porém, às vezes o protagonista... Talvez, né? Talvez, na mesma cama, talvez. O protagonista começa a ter visões estranhas, como se ela estivesse grávida.
mas a aparência dela não indica gravidez. Se porventura você encontrar um feto a partir do 4º dia, e sim, ele pode aparecer em locais diferentes, na noite seguinte ela realmente dá à luz. Mas esse bebê misterioso sai pela barriga dela explodindo a coitada. Como se fosse um bebê demônio mesmo. E agora é só ladeira abaixo. Como eu falei, vai ser bizarro. Tanto para o protagonista quanto para a gente que não tá entendendo nada. Um grupo de cultistas começa a venerar esse bebê e do nada você com uma arma dá um tiro que aparentemente acerta e mata ele. Curiosamente, O bebê? parece que as pessoas gostaram disso, pois achavam que o bebê era algo maligno. Então eles começam a venerar o protagonista e o chamam de novo Messias, entre aspas, o novo Salvador. Mas o que dá a entender é que ele vai ser sacrificado para um propósito maior, meio que livrar os pecados das pessoas. Então, aparentemente o protagonista morre sendo sacrificado, porque na mente desses cultistas nós somos a nova esperança da humanidade. Tá, vamos lá. Depois da morte da mulher sedutora, o protagonista entra em um estado de confusão e sofrimento mental. Tudo o que acontece a seguir, o feto misterioso, o bebê saindo da barriga dela, ocultistas e ele sendo chamado de novo Messias, pode ser interpretado como alucinações ou visões fruto do trauma e da depressão intensa que ele está vivendo. Tirando o fato da radiação e do calor, né? Aliás, toda a tirinha que aparece de fundo me lembra muito um sonho, algo que não é exatamente real. Pô, mas eu pensava que o anticristo ia dominar o mundo do jogo aí, né? Mas o cara matou ele, velho. Mais ou menos uma paranoia? Não, pelo menos em 100%. Final 2, Esse o final fim. acontece no 10 Pera, esse é o final do fim, tá? menos em 100%. Pois do bebê seria mais interessante se o bebê, né, fosse o capeta que domina tudo e espalha maldade e tal, né? Mas foi bizarro do mesmo jeito. Esse final do cara sendo sacrificado. Ó, louco. Esse final acontece no 13º dia do mês. Antes de fechar as janelas no 14º dia, o jogador deve garantir que apenas humanos estejam dentro da casa. Com isso, o tempo vai passando, as coisas vão voltando ao normal e o protagonista começa a se perguntar: o que eu vou fazer agora? Será que eu vou viver mais 1 ano? 10 anos? Meio que tanto faz pra ele. Sendo um cara bem depressivo e sem vontade nenhuma de viver, ele não tá se importando com nada. E por mais que esse final pareça bom, pra ele, no fim não mudou nada, sua vida continuará triste. Ué. Ele, no fim, não mudou tanto com nada. E por mais que esse final pareça bom, pra ele, no fim não mudou nada, sua vida continuará triste. Assim, aquele é o final bom, não pro protagonista, né? Mas pra nós que ficamos vivos. É, ok. Tem o final do não, eu não estou sozinho. Esse desfecho é ativado no 13º dia do mês também, antes de selar a casa para o 14º. Para que aconteça, é necessário que pelo menos um visitante esteja presente. E quando eu falo visitante, me refiro àquele que o protagonista suspeita ser um alien ou um monstro, aquelas coisas que saem do chão. Essas coisas sem explicação. Aí o tempo vai começar a passar, idêntico ao final que eu acabei de mencionar, porém o protagonista começa a achar todo mundo meio suspeito. Depois de muito tempo, alguns deles acabam matando o protagonista, rasgando sua carne. O jogo não explica diretamente o porquê disso acontecer, ele simplesmente acorda e aí o pessoal já tá rasgando ele, mas acredito que seja apenas uma paranoia do próprio protagonista. Afinal, por que esses visitantes esperariam tanto tempo para atacá-lo? Nesse final, parece... Não, pô, mas tudo é paranoia, velho. Não, mataram ele, pô. Esperaram um momento oportuno e rasgaram ele, velho. Ó, louco, doido. Tá maluco, velho. F protagonista, tá? que ele enlouqueceu e acabou morrendo pelas mãos dos próprios visitantes que ele deixou entrar. Pessoas Mataram. ruins. Final 4, que a morte nos purifique dos nossos pecados. Para alcançar esse final, o jogador deve manter todos os peões do culto da morte dentro da casa até que o líder faça sua segunda visita. Durante esse período, é importante não matar nenhum deles pessoalmente, não permitir que sejam mortos por visitantes durante a noite e também evitar que sejam levados pela Fema. Se todas essas condições forem cumpridas, o líder oferecerá ao protagonista a chance de se juntar ao culto. Assim, o protagonista se une a eles, e o líder promete que, quando chegar a hora da sua morte, ele terá um fim justo.
Em seguida, é mostrado uma espécie de celebração da morte de cada membro do culto, mas algo ainda misterioso e bem sombrio acontece. Um corpo emerge do chão como se houvesse um buraco de minhoca no meio e uma voz diz que não estamos prontos para entender o cosmo. Minha interpretação é que o protagonista não compreende o que está lidando, e ao se envolver com forças além de sua compreensão e se juntar ao culto, ele aceita seu destino, mas os eventos sugerem que ele ultrapasse a lógica, misturando mistério, ritual e elementos cósmicos que permanecem sem explicação. Esse final, assim, seria legal entender o que realmente aconteceu. Olha, assim, veio uma bola, né, aqui, que sugou a casa. Pera aí, vamos tentar entender aqui. Veio um buraco negro que sugou a casa. E aí a casa foi parar em outro local do espaço. É porque o cara, ele tá explicando a interpretação que ele teve, mas assim, seria bom a gente ver o que foi mostrado, ponto final. Sem tentar, não, porque eu acho que o protagonista imaginou. Não, aconteceu isso aqui. Agora, né, temos infinitas interpretações. Ritual e elementos cósmicos que permanecem sem explicação. Ok, a casa foi pro espaço, velho. Esse final exige que o jogador ligue para a FEMA todos os dias, a partir do momento em que o número de telefone estiver disponível. Ó, o final da FEMA, pera aí, eu quero ver o... Eu quero ver sobre a FEMA, tá? Bem-vindo à FEMA, ó louco. Esse final exige que o jogador ligue para a FEMA todos os dias, a partir do momento em que o número de telefone estiver disponível, obviamente, né? Vale mencionar que isso só acontece após assistir todos os anúncios da FEMA. Sempre que falar com o agente, é necessário escolher as opções mais compatíveis, incluindo perguntar sobre fazer as malas e sobre conseguir um traje de proteção, quando essas opções aparecem. Depois de receber os avisos da FEMA, o jogador deve entregá-los aos visitantes confirmados, meio que sempre fazendo os gostos da FEMA. É importante nunca questionar os motivos ou intenção deles. Seguindo tudo corretamente, em uma noite, o protagonista acordará sem conseguir verificar as janelas. Ao olhar pelo olho mágico da porta, o agente aparece e elogia sua iniciativa e oferece um emprego dentro da FEMA. Ao aceitar, o protagonista percebe que eles realmente estão eliminando indiscriminadamente qualquer um que atrapalhe e fazendo de tudo para conseguir suprimentos. Quem estiver no caminho vai morrer. Oh, então louco. eles não são tão legais assim. Ele se torna um agente cruel igual a eles. Na prática, ninguém estava sendo protegido. A FEMA só queria criar um novo futuro e eles não sabiam exatamente nem o que estavam fazendo, quem era humano ou não. O jogo nunca deixa isso totalmente claro. E parece que o protagonista não gostou muito de se juntar a eles, principalmente no início, mas com o tempo acabou se acostumando. E depois descobrimos que a infecção que está deixando as pessoas loucas, na verdade é causada por um parasita que entra pelo ouvido, fazendo com que muitas pessoas percam o controle de suas ações, gerando um caos generalizado. Ao final das contas, não tinha nada a ver com o sol ou algo paranormal, era apenas uma doença transmitida por um bicho que surgiu da terra. E sim, esse bicho não tem nome. Ó, louco. Então o sol foi só uma desculpa pro cara ficar em casa, né? Fique em casa. Final 6. Sim, estou sozinho. Esse final acontece de duas formas, deixando o intruso entrar na casa e ao dizer que o protagonista está sozinho. Então vai acontecer a icônica cena dele entrando e quebrando o pescoço do protagonista. Ninguém sabe exatamente quem é esse cara, mas eu tenho uma teoria. Ele não passa de um maníaco, não é um alien nem um monstro, é apenas um psicopata doentio, tanto pela sua risada quanto pelas suas exigências. Se você reparar, ele não tem um porte físico fora do normal, mas é muito ameaçador. Provavelmente ele tem quase uns 2 metros de altura, e aí ele percebeu o surto que estava acontecendo e se aproveitou. F. Sim, eu sou um assassino. Ó, louco.
Esse desfecho é ativado quando o jogador mata um grande número de humanos usando a arma. Quando um número suficiente de inocente é morto, um profeta, que eu apelidei carinhosamente de cabeça de ovo, aparece na porta e anuncia que o destino do protagonista é inevitável. Logo após esta visita, o protagonista começa a enlouquecer e a duvidar de tudo e de todos. Do nada, o protagonista entra em pânico e pega sua espingarda e mira na sua própria cabeça. Porém, alguns humanos que estavam dentro da casa dele perceberam que ele enlouqueceu, arrancaram a arma do coitado e o chutaram para fora. A partir daí, o dia amanhece e o desfecho fica em aberto. Não se sabe se o sol queimou ele até ele morrer, se ele morreu à noite ou se algum visitante apareceu. O final permanece propositalmente ambíguo, deixando o destino do protagonista indefinido. Ó, louco. Final do fungo, né? Shroom. Para desbloquear esse final, é preciso permitir que a Senhora dos Gatos entre na casa quando ela aparecer no quarto à noite. Essa escolha libera o acesso ao porão, onde o homem Gokumelo fará sua primeira visita e entregará ao protagonista uma página de um livro dos sorrisos, contendo pistas. O jogador deve então colher os Gokumelos que crescem no porão e colocá-lo na geladeira, depois comê-lo. No dia seguinte, uma maçã surgirá na prateleira do quarto, ao lado de um brinquedo de infância. Ao interagir com a maçã, fará com que o protagonista a coma automaticamente. No terceiro dia, um relógio aparecerá acima da cama no quarto. Ao clicar nele, o horário será ajustado para meia-noite. Nessa noite, o homem Gokumelo retorna, confirmando que o protagonista... Gokumelo? É o Gokumelo, bizarro. Está no caminho certo. Em sua visita seguinte, ele convida o jogador para acompanhá-lo até a terra dos Gokumelos. Aceitar a oferta levará a esse final, que eu acredito que indica que o protagonista morreu de overdose, pois claramente ele está chapado. Se liga. Ele vai para a terra dos Gokumelos, então surge um Gokumelo gigante que aparece no meio da cidade, que lembra muito uma bomba nuclear, crescendo no meio assim da cidade do nada. Mas isso fica em aberto, e eu ainda acho que o protagonista está completamente chapado nesse momento. E morreu. Boa. Pô, parece um final bom também, morrer chapado, né? Abrace o inevitável, olha aí, ó. Para alcançar esse novo final, é necessário completar todas as missões do Cabeça de Ovo. Depois de permitir a entrada da Senhora dos Gatos, ele retorna na quinta noite e instrui o jogador a não testar Esse é o final ruim, tá? Se você seguir a instrução, sem verificar nem a si mesmo nem aos outros nos dias 6 e 7, ele reaparece e manda cavar no porão. Após cavar 3 vezes, em dias diferentes, ou de uma vez só usando itens que restauram energia, aí vai de você, o protagonista descobre um túnel escondido sobre a casa. Lá dentro, o minerador avisa para o protagonista se afastar desse buraco, mas logo o Cabeça de Ovo reaparece e incita ele a pular. No dia seguinte, a sua terceira visita, um novo caminho do túnel se abre para o buraco. Chegando lá embaixo, existe uma entidade chamada Morte, que diz saber exatamente o que o protagonista deseja e envia ele para um lugar bonito, calmo e solitário, onde tudo parece estar de acordo com o que ele sempre quis, sem preocupações, sem julgamentos. A entidade começa até a falar com ele dizendo: "Era isso que você sempre quis, não era?" Com o tempo, ele parece adorar esse lugar, toda a ansiedade desaparece e agora ele considera esse lugar como o seu recanto de paz. Sendo direto, eu acho que ele morreu e ao cair no buraco, ele conseguiu descansar em paz. Boa. Esse Ira. final acontece... Aí, ó, final bom agora, tá? Ira do Vigilante. Olha Esse aí, final ó. acontece quando o Vigilante passa pela casa do protagonista pela segunda vez e exige provas de que ele não é um visitante, que ele não é um daqueles monstros. Para desbloqueá-lo, o jogador precisa ser reprovado em um dos testes. Na sequência, o Vigilante pede para mostrar uma parte do corpo, dentes, mãos, olhos, axilas ou orelhas. Escolher a opção errada faz com que ele aponte a arma diretamente para o protagonista. Nós também apontamos a arma para ele, e os dois atiram, mas o Vigilante morre. Então o protagonista, enfurecido, começa a bater no cadáver do Vigilante, porque ele realmente estava matando inocentes e incendiando casas, matando muitos inocentes por causa da sua loucura, achando que eram visitantes. O protagonista promete que isso nunca mais vai acontecer e jura matar todo vigilante que encontrar pelo caminho. Boa. Bom final, né? E se tudo que vimos em No Are Not Human não passasse de uma alucinação coletiva causada pelo sol?
O sol está tão intenso que provoca queimaduras de 3º grau e, mais do que isso, efeitos psicológicos graves, isolamento, paranoia e alucinações. O que chamamos de visitantes nunca existiu de fato, mas o que mais importa aqui é que o protagonista distorce essas visitas. Alguns pedem ajuda, outros apenas passam, mas num estado mental fragilizado. Qualquer pessoa parece um intruso ameaçador, tanto para o jogador quanto para outras pessoas lá fora. E quando há um intruso que entra na casa quando você está sozinho, a teoria é simples, ele é uma manifestação da paranoia extrema do protagonista. Quando você está sozinho, seu medo atinge o ápice, a mente cria um invasor, uma figura que representa o perigo absoluto. Esse intruso não é real, é a personificação do medo do próprio protagonista. Então quando eu acho que aquele invasor entra e quebra o pescoço dele, na verdade é ele mesmo indo de arrasta pelas próprias mãos. A Fema não inventa monstros nem visitantes, eles são apenas uma agência tentando manter a ordem em meio ao caos causada pelo sol e pelo colapso social. Mas com o tempo, boatos sobre intrusos e visitantes começaram a se espalhar e a paranoia coletiva tomou proporções fora do normal. Para o protagonista isolado e vivendo sobre o medo extremo, qualquer pessoa que aparece ali à porta, inclusive os próprios agentes da Fema, é percebido como uma ameaça. Essa percepção distorcida transforma ações humanas em situações assustadoras. Quando a Fema entra e leva alguém, ou quando o intruso aparece, tudo parece monstruoso, mas na realidade são apenas pessoas tentando sobreviver em um mundo fora de controle. Tanto que nunca fica totalmente claro quem são esses visitantes. São monstros do além? São alienígenas? Vamos lá. Pessoas viram outras pessoas saindo do chão. Pessoas relatando que visitantes são do outro mundo, têm olhos vermelhos. Se formos pensar com o pé no chão, isso realmente parece um delírio coletivo. E pasmem, pessoal, isso já aconteceu muito na vida real. Pessoas vendo santos na sua frente de forma coletiva, uma cidade inteira dançando até morrer. Tudo isso por causa do delírio coletivo e da influência da radiação. Nada era real. Tanto que coisas horríveis que acontecem lá fora tem explicação. As casas dos vizinhos pegando fogo, quem tacou foi um doido, entendeu? Que achava que tinha que fazer isso. Inclusive, ele também tenta entrar na sua casa. Há um maníaco matando pessoas, porque ele é extremista, e quando não concorda com ele, você deve morrer. E adivinhe, ele realmente mata pessoas inocentes se você deixá-lo entrar. As coisas paranormais, entre aspas, acontecem com protagonistas pois são pura alucinação causada pela radiação e pelo calor extremo. E se você não gostou da explicação daquele cara de 2 metros de altura, ele também pode ser um louco, um maníaco, entendeu? Que se aproveitou da situação. Então eu acho que não tem nada paranormal, e sim apenas um surto coletivo. Tanto que, eu não sei se eu mencionei isso, mas aparentemente as coisas voltaram ao normal depois de 2 meses. O sol se estabilizou e as pessoas começaram a viver tudo normalmente, até os monstros, entre aspas, desapareceram. Então, pessoal, esse... Acho que não, hein, cara. Tem que dar uma forçada de imaginação aí. Assim, aparentemente, né, tem os capetas são reais, tá? E é claro que a situação fica muito pior por conta da loucura do povo. É possível que não tenha nada de anormal? Só que aí você tem que ficar toda hora assim, né? Ah, ele imaginou porque ele tá doido, ele imaginou porque ele tá doido, ele imaginou porque ele tá doido, ele imaginou porque ele tá doido. Realmente, se a gente tá vendo a mente de uma pessoa maluca, aí, meu amigo, é sem limites, tá? Mas, ao meu ver, não, é isso aí, tem uns visitantes mesmo, né? Os invasores loucos, os bichos loucos que pegam a mente do cara e deixam ele louco. E tem um povo doido, tipo o vigilante lá que sai matando todo mundo, porque é um cara com pouca paciência e muita bala, tá? Mas é isto. Esses foram todos os finais explicados e minha teoria do que realmente aconteceu. Eu não sou humano. Espero que tenham gostado. Beleza, falou, até mais e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa. É isto. Boa. É isto, tá? Bacana, tá bacana. Na verdade, o que eu mais queria ver era alguma teoria boa sobre a Fema. Mas ninguém fez uma boa teoria sobre a Fema. Pelo menos eu não vi ainda vídeo, né? Depois eu procurar. Porque a Fema, claramente, é muito mal intencionada.
Então muita coisa... Eu não sei também se o jogo dá muita pista, né? Sobre a Fema e tal. Será que a Fema deixou a merda rolar dos visitantes? Tipo, eles poderiam controlar, mas deixou? Será que não? Será que eles já sabiam bem antes sobre o Sol e não falaram nada? Tem muita coisa que poderia ser explorada sobre a Fema, né? Já que é uma coisa do governo. Enfim, é isto.